Senhor Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos iniciar esse santo culto de súplicas e louvores ao nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sempre pode chamar o primeiro canto? 3, 5, 2. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor da glória. 184. Poderoso tu és. Aleluia, Senhor da glória. Bendito é o Senhor.
Bendito é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. 177. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
Deus vivente, que nos reuniu hoje aqui nessa noite, nos dando a oportunidade de nós prestarmos a Ele um santo culto de adoração. No momento em que o nosso Mestre estava pendurado no madeiro da cruz e rendendo seu espírito em meio a tanta zombaria, em meio a tanto escárnio, em meio a tanta incredulidade, ele rendeu seu espírito e consumou a missão no madeiro da cruz. E diz a palavra que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Glória a Deus. E hoje nós não temos mais barreiras, não temos mais empecilho. O nosso Mestre subiu e é o nosso intercessor. E tudo que nós pedimos com fé, com reverência, crendo, receberemos da parte do Senhor Deus. Se o nosso pedido for um pedido com sabedoria, com humildade, que não seja para alimentar a nossa vaidade, mas se nós entrarmos numa comunhão hoje aqui nessa noite e deixarmos de lado a prova, a luta, a canseira, o cansaço, a guerra, e entrarmos numa íntima comunhão com o nosso Senhor aqui, nós iremos tocar na orla dele e sentir o seu bálsamo consolador na nossa alma. Então vamos nos desligar nesse momento agora do que é terreno e nos ligar no que é celeste. Como diz aqui o hino, Senhor, eu necessito entregar-me, eu necessito prostrar-me. É um grito muitas das vezes da nossa alma. No meio da correria desse mundo, a nossa alma grita, sentindo fome do Senhor. Então hoje, nessa noite, não há mais barreira, não há mais impedimento que nos impeça de ter acesso com o Senhor Deus. Com toda a nossa humildade e reverência, nós nos achegaremos perante Ele e Ele estará pronto a nos atender. Assim, nessa noite, aquele que o Senhor convidar pelo Espírito Santo a orar pela igreja, apresenta os pedidos de oração por causa de enfermidades, tribulações e famílias. Aquele que passou ali da porta, pede com fé, acreditando que o Senhor pode ajudar a fé e nós se ligar no Senhor e a obra acontecer nas nossas vidas. Não é só mais uma noite em que foi feito um risco de caneta. Glória a Deus nas alturas. E se você tiver a comunhão e ligar o teu pensamento agora no trono da glória de Deus, o Senhor vai anotar o teu pedido no reino da glória de Deus, e Ele te atenderá segundo a fé que está dentro do teu coração. Então, juntos, pedindo que o Senhor guie tudo aqui nessa noite pelo Espírito Santo, que Ele envie do alto do céu a sua palavra e que receba o nosso louvor, a nossa adoração, debaixo do sangue do concerto eterno. Oramos a Deus em nome do Senhor Jesus. Amém. Toda honra e toda glória te glória, glória, glória a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e livra-nos da tentação e do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus.
Senhor. Aleluia. Ajuda-nos, Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, te clamo nessa noite, Senhor. nossa mente, o nosso coração. Aceita a nossa A adoração. igreja clama na tua presença, na glória. Acende em nós a esperança, Senhor. Glória, glória a Deus. Toda honra e toda glória. Aceita o nosso louvor, essa obra, a nossa Pai, que habita no mais alto do céu. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Estamos curvados, Senhor, por da terra, para conversar contigo, Senhor. Aleluia, aqui nesta terra, ó Pai. Aleluia. Quando um cidadão precisa entrar diante de uma autoridade, aleluia, tem que ter uma linguagem formal. Um soldado para falar com a patente mais alta, presta continência, glória ao nome santo do Senhor. Aleluia. E hoje, Senhor, nesta noite, sem ao menos nós pedir licença, sem ao menos, Senhor, nenhum esforço nosso, Tu já inclinou os teus ouvidos para ouvir o clamor da Tua igreja. Mas, Senhor, nós vamos aqui, Senhor, fazer o que nós aprendemos com o nosso irmão mais velho, que se fez o menor entre todos, aleluia, que pescou de uma toalha e cingiu-se, aleluia, e lavou os pés aos discípulos, aleluia, o Teu nome, Senhor, e como Ele nos ensinou, Senhor, vamos nós nos humilhar, Senhor, de coração, de alma, de sentimento, Senhor, nos entregando nas Tuas mãos e Te indagando, Senhor, Te exclamando o quanto nós somos fracos, errantes, o quanto nós somos pó, o quanto nós somos frágeis, Senhor. A semana passou, Senhor, a fragilidade, o pecado nos rodeou, aleluia, o erro, aleluia, as transmissões vieram, os pássaros voaram sobre nossas cabeças, mas mais um domingo nós estamos na Tua presença, humilhados, Senhor, caído, mancando, manquejando, dizendo que Tu és bom, que Tu és maravilhoso, que a Tua graça é inefável, que Teu amor, Senhor, é imenso, a Tua misericórdia dura para sempre, aleluia, que Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aleluia, o primeiro e o derradeiro, aleluia, o que foi e o que é e o que sempre será, o que vive para sempre, aleluia, o Teu nome, Senhor, Tu és todo poderoso.
Aleluia. Tu és digno de toda exaltação, Senhor, toda honra e glória. Aleluia, o teu nome, Senhor. Glória, glória a Deus. Esse dia de hoje, Senhor. Aleluia, chegou à tua frente, Senhor, a mão do teu servo. Aleluia, Senhor. Um pequeno papelzinho anotado, Senhor, com os pedidos de oração. Aleluia, Senhor, um que pede, Senhor, por tribulação. Aleluia, glória ao teu nome, outro por causa, viagem, família de testemunhados. Mas, Senhor, esses espinhos foram marcados nesse papel com caneta, mas diante do reino da tua glória foi marcado com lágrimas. Aleluia, a tribulação chegou aí com lágrimas. Aleluia, a causa chegou com lágrimas. Senhor, no tempo oportuno, dentro do teu tempo, no teu relógio, no teu calendário, cumpre para o teu nome ser glorificado. Senhor Deus Todo-Poderoso, te apresentamos em tuas mãos todas as nossas necessidades. Aleluia, desde essa criancinha, Senhor, que está no nosso meio, Senhor, até os mais cabelos brancos na cabeça, Senhor. Aleluia, ajuda o teu céu qual colocasse à nossa frente. Unge, Senhor, os seus lábios, aleluia. Toma, Senhor, aleluia, tua mente como já tomou, Senhor. Aleluia, já falou, Senhor, para nós. Glória ao teu nome, como naquele dia, Senhor, pendurado no madeiro de cruz. E nós já recordamos, Senhor, do teu sacrifício. E já estamos aqui compungidos de alma, coração, Senhor, fumegante na tua presença, para te entregar um louvor, uma adoração ao teu santo nome. Aleluia. Te agradecemos pelas provas, tribulações. Aleluia. Tem feito nós mais fortes diante da tua presença. Toma nas tuas mãos aqueles, Senhor, que não puderam chegar até aqui. Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor, nos interior. Aleluia, em toda a face da terra, Senhor, te buscando e te servindo. Seja, Senhor, dentro de um templo, seja, Senhor, na sua casa, seja no leito de hospital, Senhor. Tu és, como já foi falado, Senhor. Tu és presente, onipresente, onipotente. Senhor Deus, um pedido especial, a Rebequinha está ali, Senhor, em casa, aleluia, doente, Senhor, mas tu és o médico dos médicos, aleluia, tu cura, Senhor, incurável. Faz uma obra, Senhor, o teu povo vai te glorificar na terra. Aleluia, Senhor. Envia do alto a tua santa, poderosa e maravilhosa palavra, que ela venha avivar a nossa alma, o nosso ser, diante da tua presença, para nós chegar no reino da tua glória. Te agradecemos por tudo, Senhor, que só tu tens para nos dar. Aleluia, no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive, que reina para toda a eternidade sempre. Amém. Glória a Deus seja louvado. Amém. Todos os santos, unimos um canto e o Senhor enviará do céu a sua santa palavra. 306. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Glória a Deus. Glória a Deus.
aqui comunhão, aguardando que o Senhor envie do alto do céu a sua santa palavra, ao Senhor Deus seja louvado. Amém. Glória. Bendito é o Senhor dos Exércitos. Cristo que diz, glória a Deus. Aleluia. Tu és maravilhoso, Deus. Aleluia, Rei das Glórias. Glória, glória, glória. Aleluia, Senhor querido. Bendito é o Senhor. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória ao teu Glória nome. ao Senhor de Israel, Santo, santo, santo és. Deus Deus, Santo do Espírito. Bendito tu és, Jesus. Glória, glória. Tu és bom. Bendito és tu, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo é o Senhor. Tu és o nosso Deus vivente, Pai. Glória a Deus. Rei que vive, derramando glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus maravilhoso, glória a Deus. Glória a Senhor. Bendito é o Senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, O Senhor. livro do Êxodo, glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 14. Aleluia. Cristo que vive, glória a Deus. Livro do Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito tu és, Senhor. Aleluia. Grande é teu poder, Senhor. Glória a Deus. Se todos encontraram, lemos com a ajuda de Deus e aqui do seu Santo e Bom Espírito. Amém. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marcha, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército.
nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs por atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite, de maneira que toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros, somente até aqui. Amém. Glória a Deus, Santo é o Senhor. Passagem, irmãos, bastante conhecida. Já lemos várias vezes essa passagem aqui nas Escrituras, e o Senhor Deus trouxe hoje nesta noite a revelação da sua palavra, nesta ocasião que aconteceu com o seu servo Moisés, homem reto, que lutava pelo povo de Deus, pelo povo do Senhor Deus, que foi fiel, temente, e que o Senhor deu graça de em toda a sua vida cumprir a sua missão, e ainda que no final dela não recebeu um propósito terreno, mas o celestial não falhou na sua vida. Então, se tudo aqui na terra falhar, se alguma coisa vier a falhar aqui nessa terra, nas nossas vidas, permanece em primeiro lugar a prioridade da nossa vida, o reino dos céus em nós. Temos que crer na promessa que o Senhor Deus fez. Temos que deixar essa chama que está dentro do nosso coração como uma labareda acesa de dia e de noite, crendo, acreditando, e depois de crer, temendo ao Senhor e cumprindo os seus mandamentos. Os egípcios sabiam, eles não era aqui uma questão de crer ou não crer. Eles sabiam e testificavam o poder do Deus de Israel. Nas pragas que o Senhor mandou,
nos sinais que o Senhor Deus fez, porém eram homens de coração duro, eram homens que, mesmo vendo os sinais, não se submetiam à vontade do Senhor. E eles sabiam tanto que o Senhor Deus era com o seu povo, que o faraó chamou os seus maiorais e falou: esse povo é muito abençoado. Se nós não fizermos alguma coisa, eles vão crescer mais do que nós, os egípcios, e pode chegar um dia a querer nos subjugar. Então vamos acabar logo com eles. E o Senhor, como nada nessa terra é por acaso, o Senhor, Ele não adivinha o futuro, Ele faz o futuro acontecer da forma com que Ele quer. Tudo já era o Senhor Deus, tratando cada espírito, tratando cada um que estava ali no Egito, dando a oportunidade de pender para o lado do bem ou para o lado do mal. Então, tanto os egípcios entravam em teste, como o povo de Israel também era testado pelo Senhor Deus. Então o Senhor levantou Moisés, foi incompreendido pelos seus próprios irmãos, os seus próprios irmãos lhe rejeitaram, não foi aceito, e ele fugiu. Depois o Senhor cercou os seus caminhos, ele retornou para cumprir a missão de tirar o povo do Egito. Muitas dúvidas vinham na cabeça de Moisés. Às vezes ele ficava tentando adivinhar por qual caminho o Senhor vinha. Qual o movimento que o Senhor ia fazer. Mas nós, irmãos, temos que ter dentro dos nossos corações e temos que ter a nossa consciência, a confiança no Senhor. E entender que independente do caminho que Ele vai vir, Ele vai chegar. Glória a Deus. Independente da forma, da maneira, do caminho, do horário, do dia, do mês, Ele vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. E muitos que já viram os sinais do Senhor deixaram esfriar a promessa que o Senhor fez dentro do seu coração para cada um. Mesmo vendo as obras, mesmo vendo o operar do Senhor Deus dentro da sua casa, desfaleceram os seus corações e passaram a se guiar pelas suas próprias mãos, pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria. E cada dia que passa, o homem passa a querer se guiar cada vez mais pela sua sabedoria, pelo seu entendimento, pela força do seu braço, pela sua interpretação, tentando adivinhar o que irá fazer, o que será feito na sua vida por conta própria. Por qual caminho o Senhor vai chegar? E muitas das vezes trilhando, traçando a forma com que o Senhor Deus tem que trabalhar. Ditando ao Senhor a forma com que o Senhor Deus tem que fazer. Aleluia. Ajoelhando em oração e muitas das vezes com lágrima, batendo o pé e tendo a ousadia de dizer: Senhor, eu não aceito. Colocando o Senhor, formador do universo, de bilhões de astros que nós vamos tombar na sepultura e nunca vamos chegar nem perto, colocando esse grande Deus na parede. Glória a Deus. Mas o Senhor fala hoje pela sua palavra: eu não sou o teu serviçal. Aleluia. Entenda o teu lugar de servo
e respeite, trema e tema diante da minha presença, que eu sou o grande Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando o homem coloca a sua confiança na força do seu braço, aleluia, às vezes é necessário o Senhor ir lá e dar um toque na carne, para que o homem possa entender que no estalar de dedo o braço apodrece. Glória a Deus nas alturas. Irmãos, o Senhor está tomando um caminho hoje aqui nessa noite, nessa palavra, para nós entendermos hoje aqui a grandeza do Senhor Deus. Aleluia. Quem era o Senhor dos exércitos que pelejava pelo povo de Israel? E Moisés, ele disse assim: eu não tenho condição. Como é que eu vou chegar perante a autoridade máxima, Faraó? E o Senhor dizia: não te preocupa, porque chegando lá vou colocar a palavra na tua boca. Aleluia. Então ele reuniu o povo, a palavra do Senhor veio a ele deu a instrução ao povo, pediu ao povo que pegasse vasos de prata, de ouro, que tomasse vestido, que fosse lá nos egípcios. E o Senhor deu graça que os egípcios começou a dar as coisas para o povo de Israel. Então se reuniram e partiram, confiando na palavra do Senhor Deus, através da boca de Moisés, que o Senhor estava tirando aquele povo da servidão que eles viviam. Subjugado, tirava os materiais para eles trabalhavam subjugado, sofrendo açoites, aleluia. Com a própria ordem, o próprio Moisés foi que o Senhor Deus fez a obra de livrar ele da morte, porque veio a ordem de matar todas as crianças, e dentre outras coisas mais que acontecia que não está escrito aqui. E o Senhor disse: vai, Moisés, leva o povo. E eles saíram com as mudas de vestido, com as suas barracas, os seus cavalos, os seus camelos, e partiram no peregrinar, na promessa de uma terra que mandava leite e mel. Aleluia. E na cabeça daquele povo várias indagações. Como será? Qual o caminho que o Senhor vai tomar? Quantos anos nós vamos ficar no deserto? Quantos dias? Será que nós vamos partir hoje numa caminhada aqui de 45 dias e o Senhor já vai nos levar para uma terra? Será que dentro de um mês nós já vamos estar numa terra que manda leite e mel, dando glória, fazendo festa com Moisés? Aleluia. Mas o Senhor foi fazendo o futuro deles acontecer dia após dia. Aleluia. E à medida que foi passando os dias, aquele que estava animado, que estava naquele fogo, que estava naquela, fomos libertos, a servidão acabou, de repente o sol quente começou a derreter. Aleluia. A labuta do dia a dia, a incerteza de caminhar e não vir a terra. Glória a Deus. Então começou as murmurações: cadê a terra? Cadê a promessa? Aleluia. E no meio da multidão, foi no meio deles os egípcios, que por permissão do Senhor Deus estavam lá do lado, servindo de ferramenta na mão do sujo, tirando a esperança, arrancando a fé. Aleluia. Será que vai dar certo? E por muitas das vezes o povo se revoltava contra o Senhor, colocando o grande Deus, que diante dos seus olhos matou todos os primogênitos, que fez o livramento, aleluia, nas suas casas, que fez tantos milagres diante da face deles. E eles tinham a ousadia de colocar o Senhor Deus na parede. Glória ao Senhor Deus. Irmãos,
O Senhor Deus é o dono dessa obra. E cada um de nós que estamos aqui, seja no Pará, seja em São Paulo, seja lá no meio do mato, numa cidade que ninguém nem sabe o nome, que ninguém nem conhece, que ninguém nunca ouviu falar, aonde tiver um pequenininho do Senhor lá, o Senhor está naquele lugar. E aquele pequenininho é a obra do Senhor. E o Senhor é dono de cada alma dessa. E cada uma dessas almas, se juntar toda a riqueza desse mundo, aleluia, não paga o valor de uma alma. E o dono dessa obra, o grande Deus, aleluia, ele repreende agora um espírito contrário que está colocando o pensamento na cabeça do meu povo para me colocar contra a parede. Glória a Deus, aleluia. Nós somos servos do Senhor, nós trabalhamos para o Senhor. A nossa confiança, o nosso amor tem que estar nele. Nós temos que entender quem é o Senhor que nós servimos. Aleluia. Mas tem alguém que acha que manda no Senhor, que dá uma ordem e o Senhor obedece. Aleluia. O Senhor formou o céu. Aleluia. Mais de 18 mil cidades. Formou a terra. Quantas milhões, aleluia, e milhões de pessoas, de lugares, de cidade, que o ser humano nunca vai pisar, nunca vai conhecer. Se descermos na profundidade do mar, uma infinidade de espécies de peixe. Se pensarmos em pássaros, uma infinidade de espécies de pássaros. E de coisas que estão escondidas debaixo da terra que o ser humano ainda não descobriu. E você quer colocar o Senhor contra a parede para fazer a tua vontade? Trema e tema diante da minha presença hoje, diz o Senhor dos Exércitos. Humilha-te, se veste de saco, senta na cinza espiritual, que eu estou querendo salvar a tua alma. Aleluia, Senhor, mas eu quero que tu faça justiça, Senhor. Glória a Deus. Já te enviei pela minha palavra a minha resposta. Glória ao Senhor Deus. Se você der mais um passo, a tua salvação está em risco, diz o Senhor. Não faças tal. Não faças tal. Não dê um passo além do que o Senhor não está mandando você dar. Não tome atitude que não é para você tomar. Glória ao Senhor Deus. Então, no meio daquela multidão, os egípcios estavam ali no meio, estavam aqueles que estavam próximos de Moisés. Qual é a instrução, Moisés? Vou orar ao Senhor. Orava ao Senhor, voltava, falava, o Senhor disse assim, 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 assim. Glória a Deus, vamos fazer assim. Tinha aqueles que ficavam mais de longe, observando. Será que ele vai errar? Será que é o Senhor mesmo que está falando com ele? Será que vai dar certo? Olha o tanto de dia que a gente caminhou. Tem gente que não crê que a reestruturação da obra de Deus é a obra de Deus. Tem gente que acha que isso aqui é balela, é brincadeira de fazer culto. Mas isso aqui é alma. Isso aqui é preço de sangue. Isso aqui é filho do Senhor Deus. É cruz, é sangue derramado, é lança. Tem muitos que acham que é só um ajoelhar, beber um gole de vinho. É a mesma liturgia, é o mesmo véu.
Glória ao Senhor Deus. Vai meditando aí nessa palavra hoje, nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Começa a desenrolar o livro da tua vida. E se pergunta agora por essa palavra: quem tu és? Tu és aquele que está pertinho do Senhor, ouvindo a instrução. O Senhor falou assim, 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 vamos colocar em prática. Tu és aquele que dá ouvido às transmissões e quer voltar para trás. Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem tu és no meio da multidão? Porque tu estás no deserto também. Aleluia. Dentro da comunhão aqui dessa palavra, se nós entrar lá nas 10 virgens, todas eram virgens. Todas eram virgens. E se nós olharmos uma congregação, um ajuntamento, todos estão com véu, todos estão vestidos. Santo é o Senhor, não tem diferença. Mas é o espiritual. A minha obra é uma obra de santidade interna, diz o Senhor. E o Senhor quer te chamar para uma conversa hoje aqui nessa multidão da graça, na multidão dessa congregação, não dessas 4 paredes, porque o Senhor está falando contigo aí no teu trabalho, o Senhor fala contigo na tua cozinha, no teu quarto, dentro do teu carro, aonde não existe mais barreira, não existe mais véu. Agora é conexão direta. Quando aquele pássaro pousou na cabeça do Senhor Jesus, simbolizando ali, o pombo correio simbolizando ali, conexão direta com Deus, aleluia, entre Deus e os homens, que o Senhor seria o intercessor. Então quem tu és nessa congregação? Tu és aquele que está perto de Moisés, ouvindo as instruções e caminhando. Eu vou contigo, Moisés. Aleluia. Tu és o Moisés, aleluia, que está crendo, que está falando com o Senhor Deus, que está colocando em prática as instruções, que muitas das vezes dá uma oscilada, mas está ali para fazer. Tu és o Moisés, que quando o povo se rebela, tu vai lá: Senhor, não destrói não, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não destrói o povo não. Ou tu és aquele que pede fogo em cima do povo, destrói mesmo, derruba, acaba. Tu és o que pede misericórdia, ou tu és o que pede o amor? E quando Moisés subiu no monte, rapidamente construíram um bezerro de ouro e já foram após outros deuses. Quem tu és no meio dessa multidão, o Senhor te pergunta hoje. Aleluia. Tu és aquele que está ali na comunhão e Moisés fala: vou ferir essa rocha, vai sair água dela e vai alimentar todo mundo. Tu és aquele que está ali com as 2 mãos, vai sair e eu vou beber, vai sair e eu vou beber. Ou tu é aquele que sai no meio do povo espalhando? Moisés enlouqueceu, da onde já se viu sair água da rocha para dar de beber todo mundo. Isso é loucura, isso é ficção. Santo é o Senhor. E muitos ainda estranham por que só entrou lá Josué e Caleb. Porque tão poucos alcançaram a promessa. E muitos estranham por que é um lá no meio do mato, por que é 3, é 2 lá na ponta do Brasil, outro lá no exterior. Por que é tão pouco? Cadê a multidão que vai vir para o nosso meio? O Senhor diz: não vai vir. Aleluia. E vou passar a minha peneira, glória a Deus nas alturas. Estou preparando uma peneira mais fina, e os murmuradores vão ficar para trás, diz o Senhor.
Mas aquele que está com as suas mãos estendidas, que está ouvindo essa palavra dizendo: fala, Senhor, eu quero beber dessa água, eu quero beber da vida eterna, eu quero entrar nessa terra que foi prometida, eu creio na salvação, eu creio no sobrenatural, eu creio que vai acontecer, eu sei o caminho que eu estou andando, vai acontecer, ainda que o inimigo diga não vai, mas eu creio que vai. Santo é o Senhor dos Exércitos. Então Moisés reuniu o povo, foi andando, muitas coisas aconteceram, até o ponto que chegaram perante o mar. Glória a Deus. E o Senhor diz por essa palavra: esse é o momento que a minha igreja está chegando perante o mar. Glória a Deus. Santo é o Senhor dos Exércitos. Irmão, é a revelação da santa palavra nessa noite. Aleluia. Estou guiando a reestruturação da minha obra. Aleluia, perante o mar, diz o Senhor. Que mar é esse, Senhor? É um tempo de angústia que nunca houve e nunca haverá. Glória a Deus. E quando esse tempo chegar, o povo vai dizer: e agora? Que vou fazer? Aleluia. Só compra quem tem a marca. Glória a Deus. Quem não tem a marca não compra, não vende, não trabalha. Diz, aleluia. Mas vão clamar a mim. E como Moisés chegou aqui, nós lemos aqui nessa palavra: Senhor, e agora, Senhor, os egípcios estão aí atrás. Olha a perseguição que vem aí atrás de nós. O Senhor vai olhar para a sua igreja e vai dizer: porque o clamor, cadê as minhas promessas que eu vos fiz, que eu prometi que ia abrir o sobrenatural, que ia desbloquear o poder que estava dentro de vós? Porque vós clamas a mim, diz o Senhor. Aleluia. Moisés, diz o povo que marcha. Glória a Deus. Moisés ouviu a palavra do Senhor, falou para o povo, aleluia, outra vez se manifestou nos corações. Como é que nós vamos passar esse mar? O que é que vai acontecer? Vamos nadar? Como é que as crianças vão nadar? Como é que os velhos vão nadar? E quem não isso, e quem nem aquilo, e muitas barreiras, e muitos obstáculos. Glória a Deus. Aleluia. Começa a se limpar agora por essa palavra. Começa a tirar os obstáculos do teu coração. Começa a tirar, passar a enxergar somente aquilo que está nas tuas frentes. Somente a tua condição. Se você não tem condição de fazer, então não pode acontecer. E eu, diz o Senhor, onde é que eu fico? Cadê a minha grandeza na tua vida? O meu poder na tua vida? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Quando ele anunciou para o povo começou a murmurar. Aleluia. Tu trouxe nós para morrer aqui. Aleluia. Glória a Deus. Era para mim ter ficado lá. Aleluia. Era para mim ter ficado. Lá tinha abertura. Eles esqueceram dos açoites. Você esqueceu dos açoites? Você quer voltar para trás? Aleluia. E muitos estão estranhando. Um vai para ali, outro vai para colar, outro voltou para trás. E tu, diz o Senhor dos Exércitos, quer ir também? Tu queres ir também? Tu queres ver se o mar vai abrir ou não vai? Ou tu queres ir também e voltar para trás? Aleluia. Era para nós ter ficado lá. Eles não esperaram o momento. Eles não esperaram abrir a boca. Aleluia. Diz a palavra na voz dos 7 trovões que para cada pecado de adultério há 33 blasfêmias contra o Espírito Santo. E hoje essa disparidade já aumentou. Qualquer coisa já abre a boca, já fala, já julga, já tem a solução. E onde fica o Senhor? E onde fica o Senhor? Aleluia. Mas teve aqueles que ficaram ali com o pé já dentro da água.
vai abrir. Moisés vai fender a água vai abrir, eu creio. Eu vou ser o primeiro a entrar dentro do mar. Aleluia. Os egípcios estão vindo aí atrás, eu creio, eu vou. O Senhor te pergunta agora por essa palavra. Fala dentro do teu coração aí. Você vai avante? Você está disposto a crer sem enxergar? Moisés com o cajado na mão, o mar na frente, crê ou não crê? Vai ou volta? Aleluia. Quem é você no meio dessa multidão? Quem é o Deus que você está seguindo? Aleluia. Você acredita que eu posso transformar o teu ser? Você acredita que eu posso te limpar? Que eu posso tirar as tranqueiras que está dentro do teu coração? Que eu posso te deixar equilibradinho? Você acredita nisso? Senhor, mas eu sou tão assim. Senhor, mas você acredita que eu posso? Você acredita no meu poder? Você acredita no Deus que eu sou? Glória a Deus. Você acredita que é possível? Senhor, mas o inimigo já soprou no meu ouvido que eu não vou conseguir, que eu não vou chegar, que eu não tenho condição, que eu sou fraco, que eu sou fraco, que eu sou fraco. Pois o Senhor te diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. É por isso que eu quebro o vaso. É por isso que eu deixo fraco. É por isso que eu deixo caminhando devagarzinho no sol quente. Vai botando a mão no teu rosto aí agora. Aleluia. E se você já estava assim caminhando ali, já estava aprendendo, aleluia, para sentir saudade da verdura ou acompanhar alguém para algum lugar, aleluia, olha agora para dentro do teu coração espiritual e veja a chama ardendo que diz dentro de ti: Senhor, eu creio. Eu creio na obra que o Senhor vai fazer dentro de mim. E que eu vou entrar na terra que manda leite e mel. Então o Senhor Deus perguntou: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Por qual motivo? O Senhor Deus esperava que eles chegassem ali com fé e dissessem: pelas promessas que o Senhor fez, vai acontecer um milagre, nós vamos passar aqui, e oxalá se o Senhor não fechar o mar aqui e não derrubar esses egípcios tudinho. Mas eles não tiveram fé para alcançar. Aleluia. E aquele que guiava o povo, sobrecarregado, apanhando, suplicando, rogando diante do Senhor Deus. Quando o Senhor falou: fere, mediante aquela situação, todo aquele povo reunido, tantas coisas que ele tinha passado, ele feriu as águas com força. Aleluia. E por conta dessa atitude, o Senhor Deus não permitiu que ele entrasse na Canaã. Aleluia. Pela misericórdia, a promessa maior se cumpriu na vida de Moisés e ele foi reinar com o Senhor. Entrou na terra celeste. Aleluia. Mas cuidado, você que guia o povo. Oh, meus ministros, diz o Senhor, cuidado. Santo é o Senhor. As vossas coroas, cuidado com as vossas coroas. Você entra, mas a tua coroa vai ser perdida. E você falou para mim lá atrás que se fosse possível, tirava a coroa por amor do teu irmão e depositava nos meus pés. Aleluia. Eu te lembro essa palavra hoje. Glória ao Senhor Deus. Cuidado, não fere as águas com raiva. Senhor, estou tão sobrecarregado, Senhor. Não fere as águas com raiva. Crê em mim. Levanta o teu cajado e toca,
que o resto é comigo, diz o Senhor. Glória a Deus. Minha igreja, o mar está diante de vós. Aleluia. O cajado está nas vossas mãos. O crer ou não crer, faça a escolha agora, diz o Senhor dos Exércitos por essa palavra. Se vista da minha comunhão hoje nessa noite, se revista da minha fé, do meu poder, sejam revestidos, revigorados, para entender quem é o Senhor que vós estão servindo, quem és o Deus que vocês estão servindo, para que vós tenham dentro de vós a reverência, o temor de entrar dentro da casa do Senhor e entender que aqui eu me manifesto. Glória a Deus. Que casa é essa, Senhor? É o coração dos meus pequenininhos. Glória a Deus. E você que está aí isolado, congregando com dois, congregando às vezes sozinho, aleluia, orando com saudade dos teus companheiros, o Senhor te diz: não desiste. Glória a Deus. Porque toda noite eu mando os meus anjos aí congregar com você. É só 3, mas eu estou aí no meio de vocês. É só 4, mas eu estou aí também. Se é 10, ou se é 15, ou se é 20, aonde tem sinceridade eu estou no meio. Os meus anjos estão no meio. E agora o Senhor está fazendo festa aqui agora no nosso meio também. O mundo espiritual se alegra. Aleluia. O mundo espiritual vai avante. Mas quem estiver ligado na terra, quem estiver ligado nas coisas terrenas, vai se embaraçar e vai ficar para trás. Mas quem estiver ligado no reino da minha glória, seja revestido agora da força do céu. Aleluia. Coma e beba, aleluia, dessa palavra. Bebe da água dessa palavra. E não desista, meu filho. Não desista, minha filha. Você acha que está sozinho, você acha que está sobrecarregado, você acha que não vai conseguir, você acha que não vai conseguir ir avante, que a obra não vai acontecer. Mas eu me revelo para você hoje nessa noite e te faço entender quem eu sou. Eu sou Deus. Eu sou o que sou. Aleluia. Diga aí agora para mim, o que é mais forte do que eu? 711 milhões de demônios são mais fortes do que eu. Aleluia. O futuro é mais forte do que eu. O passado é mais forte do que eu. A profundidade é mais forte do que eu. O que é mais forte do que eu? Aleluia. Trema agora essa terra que é escabelo dos meus pés. Aleluia. Porque no instalar de dentro meu a terra treme. No hálito da minha boca a terra treme. No hálito da minha boca eu mudo. Eu faço sair, eu espavento. Glória a Deus. Aleluia. Se eu mandar o meu hálito celeste, eu mando refrigério na tua alma. Não tem nada impossível para mim. Aleluia. Não tem nada impossível para mim. E te diz o Senhor por essa palavra: amanhã mesmo, quando o sol raiar na tua cidade, eu vou fazer os pássaros cantar diferente na tua vida. Eu vou fazer aí um vento e balançar as árvores diferente. Eu vou mandar um vento no teu rosto diferente. E a tua língua vai começar a enrolar. Glória a Deus nas alturas. E lá vai ser só tu e eu. Glória a Deus. Quando você se sentir sozinho, se afasta da tua casa, aleluia, olha para as árvores e fala: glória, 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 glória. Que no terceiro glória eu tenho encontro contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Você não está sozinha, você não está sozinho, aleluia. Não desfaleça o teu coração, não desfaleça na tua caminhada, mas creia que o mar vai se abrir. Aleluia. Uma parede na direita, uma parede na esquerda. Aleluia. Glória a Deus. Aquele que estava na espreita, irmão, crendo que eles criam que acontecer alguma coisa. Não sei se o Senhor vai mandar nós aqui por cima desse mar, se vai brotar barco aqui dessa água, eu não sei. Mas que o Senhor
vai fazer nós atravessar? Vai. E ainda que esse mar aqui não se abra, se os egípcios chegar aqui, a terra se abre e engole tudo. O Senhor já fez isso ou não fez? Então aquele que crê, ele não sabe por onde o Senhor vai vir, mas ele está ali na comunhão. O Senhor vai chegar. O Senhor vai chegar. Quando a parede de água se ergueu, eles se assombraram. Aleluia. E o Senhor diz o povo que marche. E eles entraram. Glória a Deus. Quando atravessaram do outro lado, Moisés perdeu de novo. As águas foram nos egípcios e todos se perderam e o Senhor foi glorificado. Glória a Deus. Vou abrir para a minha igreja um mar no tempo de angústia que nunca houve e nunca haverá. E quando a minha igreja passar, eu darei ordem, as águas submergirão os egípcios desse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Então creia, vai avante, aleluia, vai na tua virtude, diz o Senhor. Aleluia. Vem dentro de uma igreja e pular um mortal. Glória ao Senhor Deus. Rasgar o paletó, aleluia, sair batendo nas paredes. Glória a Deus. Não é fidelidade para com o Senhor. Fidelidade é suportar, é amar, é perdoar. Glória ao Senhor Deus. E é assim que eu quero te tomar, é assim que eu quero te visitar. É no perdão, é no abraço da sinceridade. Aleluia, é que eu vou te visitar. É nesses momentos, diz o Senhor. Aleluia. Quando não puder dar um glória, quando não puder cantar aquele hino gostoso, aleluia, você acha que a minha presença vai faltar dentro do teu coração? Eu me manifestarei gostoso, diferente. Aleluia. Me manifestarei agora como me manifesto dentro da tua alma. Aleluia. Sente o meu abraço gostoso na calada da noite da tua casa. Aleluia. Aonde estão os teus companheiros? Aonde está a tua esposa? Aonde está o teu esposo? Os teus filhos? Aqueles que batiam nas tuas costas? A multidão dos teus amigos? Onde está? Aleluia. Mas eu estou aqui contigo, me revelando, mostrando a minha grandeza, te visitando na calada da noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, meus ministros da minha obra, oh, meus garçons, receba força agora para amar, receba força agora, aleluia, para servir com alegria, para segurar na mão do povo. Se tu atende para um da glória, se tu atende para três da glória, não importa a multidão, não importa o número, o que importa é a minha glória no meio de vós, o que importa é o meu filho descendo no meio de vós toda noite. Então sirva com alegria, se cinge de força agora e digo: eu servirei o Senhor dos exércitos pela vida ou pela morte. Ô irmandade que está aqui nesse culto agora, que está acompanhando esse santo culto, se vista da força do meu poder agora e diga: eu creio que o mar vai abrir. Aleluia. Não importa o jeito que tu fala, não importa as tuas palavras, a tua dicção, os anos que tu tem de batizado. Moisés se preocupou: como é que eu vou falar perante Faraó? E muitos dizem que ele era até gago. Eu não sei se é verdade, mas já tem comentário que Arão, né, em ler as escrituras aí, que ele não falava muito bem. Tinha que estar o companheiro ali do lado. Aleluia. Quem crê verá. Quem crê verá. Tu estás preparado para ficar só, para ser como Paulo, velho e preso? Velho e preso. Glória a Deus. Com casa ou sem casa,
com amigo sem amigo, com família ou sem família, com companheiro ou sem companheiro. Não sei quem voltou para trás, mas eu estou no caminho. Glória a Deus. Se o Senhor te chamou aqui, teu lugar é aqui. Aleluia. Se o Senhor chamou o cidadão do céu lá em tal lugar, ele é de lá. Então não queira inventar coisa, não queira mandar no Senhor Deus. Aleluia. Não quero ninguém mandando em mim na minha obra. Aleluia. Quero que me consulte, quero que me pergunte, porque eu sou o rei. Aleluia. Eu sou o rei. Glória a Deus. Então vai avante. Não desistam. Continuem dentro da humildade, da espiritualidade, da santidade, se revestindo de força e fazendo tudo isso. Fica firme. Fica firme. Ninguém tira a tua fé. Aleluia. Faça por amor ao grande Deus. Faça por amor ao grande Deus. Ah, mas faça por amor ao grande Deus. A tua fidelidade é para com o Senhor Deus. Aleluia. Hoje eu me revelo para a minha igreja, a minha grandeza, e na tua condição de servo, pelo teu amor a mim, eu te abraço. Glória a Deus. Te dou um abraço hoje. E vai assim para a tua casa, sabendo quem é o Deus que tu serve. Aleluia. Consegue perceber agora o tamanho do teu adversário? Que ele estava tão grande, que ele estava se mostrando tão grande. O Senhor te pergunta, qual o tamanho dele aí? Você consegue enxergar agora? Aleluia. Mas você consegue me enxergar por essa palavra, que eu estou na tua vida e que eu te amo? Esta é a santa palavra do Senhor Deus, seja louvado. Amém. Glória a Deus. Juntos agradecemos ao Senhor Deus em seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado, agradecido seja o teu nome. Aleluia, Rei da Aleluia, Deus mío. Poderoso tu és, ó Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Deus Senhor, Rei. Glória ao teu santo nome. Glória ao teu nome. Glória, glória, glória. Majestoso e fiel és tu, ó Pai. Santo Deus que vive, Senhor. Que poderia, Glória a Deus. Muitas formas nós aqui, meus filhos. Altíssimo Deus, Pai nosso, que estás no céu, no nome do Senhor Jesus Cristo, nos encontramos aqui, ó Deus, amado e justo, novamente prostrado a teus pés, alegres e contentes, Senhor, por o Senhor estar aqui no nosso meio. Graças te damos por todo o andamento do santo culto, pela guia do teu Espírito Santo, ó Pai da eternidade. Graças te damos por ter permitido nós te louvar, nós te engrandecer, por ter permitido nós te adorar, ó Deus majestoso. Graças te damos por tu ter aceitado a nossa adoração. Abriu as tuas portas e nos convidou para a entrada do teu santuário. E como alunos nós sentamos nos bancos, ó Deus, ansiosos para ouvir a instrução saindo da tua boca. Graças nós te damos que veio o momento da tua santa palavra, ó Deus. Glória ao teu nome. E chegou o ponto de nós se maravilhamos, ó Deus, pela delícia, pela doçura da tua voz, ó Deus Todo-Poderoso. Graças nós te damos que a tua palavra veio. Glória a Deus. Ó Deus,
Senhor. E naquele tempo de Moisés, glória ao teu nome. Antes de chegar próximo daquele mar, ó Deus, muitos estavam conectados na rede da terra, ó Deus. Aleluia. Querendo que algo material e físico acontecesse. Mas aquele que estava conectado na tua rede espiritual viu aquilo que falou pela tua palavra. O anjo que estava na frente, ele foi para a parte de trás, ó Deus poderoso. Aleluia. Pois aquele que estava conectado na tua rede, os olhos espirituais voltaram para trás. Aleluia. E ele viu que diante dele estava a claridade, mas atrás dele estava a escuridão. Glória a Jesus, Glória ao teu nome, Senhor. Em outros momentos da tua palavra, amado mestre, aleluia, naquele tempo que a cidade era cercada, o monstro olha para Eliseu, olha Eliseu, a cidade está cercada, ele estava conectado, aleluia, na rede da terra, aleluia, mas Eliseu, o profeta, conectado na tua rede, falou, Senhor, abre os olhos deles, aleluia, e faz ele enxergar que mais é o que está conosco, glória a Deus. Naquele momento os olhos do nosso amigo e anjos arrodeados por alto e fogo, ó Deus Todo-Poderoso, nós iremos e acreditamos na tua palavra e diante do mar, nós vemos que Deus anjo está em nossa volta. Não sabemos o que vai acontecer, mas pela força da tua palavra, o sobrenatural vai acontecer. Não sabemos se é por cima, não sabemos se é por baixo, não sabemos se é para frente ou para trás, mas o nosso coração, a nossa confiança está em ti. Pela tua força, tua na nossa alma, no nosso ser. Aleluia. Glória ao teu nome. Não importa se o inferno grita, ou não importa se ele faz em voz baixa, mas a tua voz hoje pela tua palavra vem como o vento do Oriente veemente, espavetando as transmissões, espavetando as dúvidas, espavetando a incredulidade e a vida. Aleluia, Jesus. E a nossa fé foi acrescentada pela palavra. A nossa crença foi acrescentada pela palavra. Nos perdoe, nos perdoa, Deus, se em algum dado momento que nós saímos do Egito, no percurso do deserto e diante dos mares, se alguém veio falar no nosso ouvido, aleluia, e nós deu crédito, ó Deus, nos perdoa, Pai Celeste, se a dúvida veio em algum momento, se a descrença veio em algum momento, se a falta de fé veio em algum momento, mas Senhor, que a tua misericórdia nos cubra, que o teu amor nos cubra, que o teu perdão nos cubra, que o teu sangue nos cubra. Aleluia.
Senhor, glória a Deus. Quem tem um canto do coração. Aleluia, Senhor. 33. Poderoso. Glória, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito é o Senhor. Louvado seja o teu nome. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Santo Deus. Glória a Deus. Amado Mestre, glória a Deus. Ó Senhor. Glória a Jesus.
Deus abençoe a todos que estiveram hoje aqui ligados nessa comunhão, adorando ao Senhor. Nunca esqueçam, o centro dessa obra é o Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes, irmãos, aquele povo, eles sentiram falta da verdura. E o Senhor, Ele trabalha assim. Houve uma ocasião que um homem de Deus se absteu no banquete e foi se alimentar da verdura, conforme o Senhor trabalhar. Mas aqui já foi diferente. Aonde tinha a verdura tinha o açoite, e o Senhor alimentava eles com maná. Então, não dita como o Senhor tem que trabalhar. O Senhor, Ele sabe a hora que é verdura, Ele sabe a hora que é o maná. Aleluia. Se você tirar a vaidade, você vai começar a enxergar Cristo. Aleluia. Se fala muito desse nome nessa terra, mas poucos o seguem, poucos o obedecem. E o Senhor Deus quer trazer essa espiritualidade em nós. O centro dessa obra é o Senhor Jesus. Não olha para os vasos. Os vasos não é só quem é do ministério. Todo aquele que o Senhor se usa nessa obra é um vaso, é um servo, é um garçom. E nós não temos que olhar para o vaso, nós temos que olhar para o conteúdo que está dentro, que sai e vem no reino do Senhor Deus. Então, olha para o Senhor Jesus Cristo. Dá a glória para o Senhor Jesus Cristo. Ajuda os teus irmãos. Quando nós vamos no restaurante, nós não ficamos olhando para os garçons. Mas se você for no restaurante e de repente alguém que foi com você, ali naquele rodízio, ali naquela mesa, naquele restaurante, se alguém destratar o garçom, que é isso? Olha a forma. Não faça isso para o rapaz. Chama o garçom, às vezes pede desculpa. Não, é porque ele defende o garçom. E o garçom está sempre ali a servir. Servir. Se tiver alguém com as mãos queimadas, tiver precisando tomar uma sopa, as mãos estão queimadas, você pega no prato e dá na boca. Aleluia. Você falou para o Senhor: eu não vou dar comida na boca de ninguém. Precisa pegar e dar na boca? O Senhor te diz sim. Se você tiver condição de fazer isso. Senão, eu tiro você. O garçom é para servir. Se precisar dar sopinha na boca, dá. Serve com alegria, com educação. E dá glória para o cozinheiro. E quem come dá a glória para o cozinheiro também. Não deixe espaço para a vaidade. É a maior preocupação do Senhor conosco, nos libertar da vaidade. Então, por que clamas? Marcha. Ficas firme, continua a tua caminhada. Depois que eles atravessaram, ainda tiveram que caminhar um pouquinho para chegar na terra, mas entraram. Que toda honra, glória, louvores e ação de graças sejam dadas ao Senhor Deus e ao Senhor Jesus eternamente. O Senhor Deus seja louvado.